pedindo que ele promova a mudança para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero hoje, então, começar uma nova série de mensagens, nesse mês de abril, né, que fala muito do que Deus tem ministrado ao meu coração nessas últimas semanas. Nada será como antes. Nada será como antes. Essas essas últimas semanas, nós temos sido angustiados, temos sido pegos de surpresa e atribulados e tentando nos encontrar, tentando entender, né, como é que nós vamos enfrentar isso, como é que nós vamos lidar com isso, como é que nós vamos passar por esse tempo, né, e tudo é muito novo, a questão do trabalho, a própria questão aqui da nossa celebração, né, como eu costumo dizer, eu sempre falo isso para a equipe, nós estamos construindo um avião em pleno voo, mais do que nunca agora, nós não podemos deixá-lo cair. Isso vale para a família, isso vale para o trabalho, isso vale para a espiritualidade, e até agora nós temos caminhado e vamos aí passar um bom tempo trabalhando com isso, mas a gente precisa olhar para frente. Chega uma hora, e eu creio que essa é a hora, e esse é o momento, que nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para aquilo que está diante de nós. Como será esse novo tempo? Como será essa nova humanidade, essa nova realidade? O Covid-19, ele produziu um impacto mundial. Ele produziu um impacto mundial. Por exemplo, ele fez como que escorrer pelos dedos e derreter as principais economias mundiais, desde as mais poderosas, as mais sólidas. O Covid-19, ele produziu esse impacto nas economias do mundo. Ele paralisou as principais competições esportivas que movimentam milhões, e por que não bilhões de dólares ao redor do mundo. A NBA, a Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, a Champions League, a liga de futebol, uma das mais importantes, se não a mais importante e poderosa do mundo, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, a Covid-19 adiou e cancelou grandes eventos, grandes convenções, e pasmem, ela foi capaz de provocar, há muitos anos, isso não acontece, o adiamento de uma Olimpíada em um ano. Essa situação que nós estamos vivendo foi capaz de fechar as maiores universidades do mundo. O impacto disso que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, colocou no chão, deixou no chão 90% da frota dos aviões comerciais de todo mundo. Quem imaginava isso? Quem imaginava isso? 90% da frota de aviões comerciais de todo mundo. Como se não bastasse, essa pandemia, ela paralisou e esvaziou as ruas das grandes metrópoles do mundo. Nova York, Los Angeles, Roma, Milão, Barcelona, Madrid, e por que não no nosso país, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e tantas outras metrópoles simplesmente pararam por conta dessa pandemia. Não há como dizer ou não dizer que essa pandemia do coronavírus, o momento que nós estamos vivendo, sem dúvida, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho a menor dúvida de que essa pandemia, de que esse momento, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso eu não tenho a menor dúvida de dizer para você nessa noite, quero ministrar sobre isso ao seu coração, nada será como antes. O mundo não vai mudar não, o mundo já mudou. As relações familiares estão mudando, as relações de trabalho estão mudando, a nossa forma de olhar a vida já está mudando, a nossa relação com Deus já está mudando. E quando tudo isso passar, e vai passar, em nome de Jesus, vai ser muito antes do que nós pensamos, pela graça de Deus, o mundo vai ter mudado. A questão é, como eu e você vamos enfrentar isso? Como a igreja de Jesus, você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Como lidar com esse mundo em mudanças, com esse mundo em transformação? Para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e eu quero ler com você os versos de 22 a 31. Evangelho de Mateus,
capítulo 14, versos de 22 a 31. Abra, por favor, a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. E hoje você tem uma lambuja, olha que especial. Geralmente eu digo assim, se você deixou a sua Bíblia em casa, peça perdão. Hoje você não precisa nem pedir perdão, é só levantar e correr, porque se ela está aí, você não sabia onde está, procura e dá uma procurada, tira a poeira dela aí, vai. Ó, como é que Deus é misericordioso, o mundo mudou, o mundo nada vai ser como antes. Hoje você tem a chance aí de pegar a sua Bíblia e lê-la, Mateus capítulo 14, versos de 22 a 31. Veja o que diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Ouça essa palavra. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a história termina com o verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos orar? Pai, a tua palavra é o teu Espírito e a igreja do Senhor que está reunida na tua presença nessa hora para ser ministrada pelo Senhor. Deus, nós percebemos a cada dia que o mundo tem mudado, a humanidade tem mudado, as relações têm mudado. Pai, nós muitas vezes olhando para diante, ficamos ansiosos, preocupados, com medo. Por isso nós pedimos que pela tua palavra, pelas tuas misericórdias, pela instrumentalidade do teu Espírito e daquele que fala contigo agora, o Senhor nos ensine a olhar para frente, a olhar para o desconhecido e a nos prepararmos para que, ó Deus, nós possamos estar prontos para viver essa nova vida, essa nova realidade que está diante de nós. E sermos ainda mais abençoados e abençoadores em todos os lugares aonde estivermos. Que seja assim, que teu Espírito flua e produza mudança na nossa vida, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. Pedro era um pescador acostumado com água, com ondas fortes. Era um homem destemido. Quando a gente olha para Pedro, você conhece o caráter, eu sou apaixonada por Pedro. Pedro e Paulo são dois dos meus personagens principais ou mais queridos do Novo Testamento. E talvez Pedro, eu goste de Pedro porque Pedro é bastante impulsivo. Talvez eu me identifique com ele e às vezes ele dá umas bolas fora e talvez eu me identifique com ele porque apesar disso Deus teve misericórdia, Deus teve graça e como Deus usou a vida de Pedro. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa característica de Pedro, esse jeito impulsivo de Pedro, acostumado com ondas fortes, acostumado com a água, fez com que, apesar de todos os outros serem pescadores, apesar de todos os outros estarem acostumados com o mar, com a água, com aquela realidade, eu quero chamar a sua atenção nesse texto para o fato de que Pedro foi o único que teve coragem de enfrentar aquele desafio. Pedro foi o único que teve coragem de encarar aquela nova realidade, aquele novo desafio proposto por Jesus diante dele. Sabe, sempre que nós meditamos nessa história, quase sempre a conclusão que a gente tem, quando eu olho para você, quando a gente olha para a Escritura, é a mesma, que o que levou Pedro a afundar foi a pouca fé que ele teve. O que levou Pedro a afundar foi, a gente diz assim, mas Pedro era um cara quase incrédulo, a gente tem a tentação de chamar Pedro de incrédulo.
A pergunta é, será que foi apenas isso? Será mesmo que foi apenas isso? Será que Jesus, como alguém que conhece a natureza humana, conhece a história humana, conhece o coração do ser humano, você acha que Jesus não conhecia o tamanho da fé de Pedro? É claro que conhecia. Por que então que Jesus proporciona a Pedro, ou convida Pedro, para participar daquele algo novo, aquilo que ele nunca tinha experimentado? Por que que Pedro é exposto a essa situação de tempestade, de vendaval, e a resposta, a solução, a realidade que Jesus dá naquele momento é algo que Pedro nunca tinha vivido? Particularmente eu creio olhar para esse texto que às vezes o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Na verdade, Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes Deus nos permite passar por situações assim, porque Ele quer que a gente se sinta inseguro mesmo. A gente quer que a gente se sinta inseguro com coisas que nós já conhecemos ou nós dominamos muito bem. Às vezes, pelo ritmo da vida, pela forma como a gente vive, a gente fala de fé, a gente declara de fé, a gente diz que vai andar e viver pela fé. Mas no fundo, a gente vive por aquilo que a gente conhece, por aquilo que é conhecido, por aquilo que já faz parte da nossa rotina. A empresa que a gente tem, o lugar onde a gente trabalha, a família que a gente convive, o local onde a gente mora, os relacionamentos que nós construímos ao longo da vida. Mas eu creio, e esse texto nos mostra isso, que vez por outra Deus nos permite passar por situações de insegurança, porque Ele quer nos mostrar o quanto nós dependemos dEle e precisamos ser aperfeiçoados. O quanto você precisa dEle, o quanto você depende dEle e o quanto você precisa ser aperfeiçoado em algumas áreas da sua vida. Precisa ir para um outro nível, eu não tenho a menor dúvida. Tenho dito isso nas nossas celebrações, nas nossas transmissões, nas lives que eu tenho feito, com as poucas pessoas que eu tenho me encontrado. Deus está nos levando para um outro nível. Deus está nos levando para um outro estágio espiritual, de relacionamento familiar, de forma de encarar a vida, na forma de conquistar a nossa, ou receber a nossa provisão, o nosso sustento. Deus está nos levando para um outro nível. Quando a gente olha para Pedro, nós ficamos impressionados, eu pelo menos fico impressionado com a caminhada que ele faz para se encontrar com Jesus sobre as águas. E a gente, às vezes, fica olhando e até se identifica quando Pedro começa a afundar. Me chama a atenção o fato de quando Pedro começa a afundar, Jesus segura a mão dele e diz assim: Pedro, você é um homem de pouca fé. Fica tranquilo, porque quando acabar eu vou esbuzuntar tudo de gel, sem problema nenhum, tá bom? Mas nós olhamos para Pedro e vemos Jesus dizendo para ele o seguinte: Pedro, você é um homem de pouca fé. E o nosso olhar para Pedro é dizer assim: puxa vida, né? Que sujeito incrédulo, por que ele não aproveitou a oportunidade? Sabe o que eu fico me perguntando às vezes? Se Jesus chamou um camarada que teve a coragem de fazer o que ele estava fazendo no meio de uma tempestade, onda de uma altura imensa, sair do barco, colocar o pé na água, no meio da tempestade, andar por cima das águas. Se Jesus chamou Pedro, que teve coragem de fazer isso, de um homem de pouca fé, do que Jesus me chamaria? Do que Jesus te chamaria? Porque eu confesso a você, eu não sei se eu ia não. Eu não sei se eu iria não. O texto diz que, verso 22, que se tratava de uma travessia para o outro lado. Por isso me chamou a atenção esse texto, quando eu estava lendo nessa nossa campanha de 40 dias, me chamou a atenção esse texto, e Deus falou muito isso ao meu coração. Nós estamos vivendo exatamente uma travessia, estamos vivendo esse momento na história, nós estamos atravessando de um momento para o outro, nós estamos atravessando para um novo tempo, para uma nova realidade, para um novo mundo, e nesse momento, nesse relato, Jesus queria ensinar uma grande lição para Pedro. Eu não tenho a menor dúvida que Jesus, na sua infinita soberania, ele consequentemente queria ensinar uma lição para cada um de nós. Então eu quero, nesse tempo aqui com você, responder a seguinte pergunta: como lidar com essa travessia e se preparar para esse novo tempo? Como lidar com essa travessia que nós estamos vivendo,
que nós já estamos no meio da tempestade, nossa realidade, a nossa situação, o momento que nós vivemos é idêntico ao que Pedro e os outros discípulos estavam vivendo. Nós já estamos no meio da tempestade. As ondas estão altas. O texto diz que o barco era fustigado pelas ondas, versículo 24, porque o vento soprava sobre ele. Nós já estamos vivendo isso. Como lidar com essa travessia? E mais do que isso, como encarar essa nova realidade no meio da tempestade e a solução para ela? Porque nada vai ser como antes. Então, deixa eu lhe dar algumas respostas à luz desse texto da palavra de Deus. Primeiro, esteja alinhado com a vontade de Deus. Esteja alinhado com a vontade de Deus. Se a gente ler atentamente o texto, a gente vai perceber que os discípulos estavam nessa tempestade, ou enfrentaram essa tempestade no Mar da Galileia, não foi à toa. O verso 22, que é o primeiro versículo do texto que nós lemos, o texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Sabe, os discípulos foram para o mar obedecendo a ordem de Jesus, seguindo a vontade do Senhor. Eles não estavam lá por capricho, nem a passeio, mas eles tinham uma ordem a cumprir. Sabe, querido, nesse novo momento, em qualquer momento da sua vida, assim, talvez como nunca você antes fez, esse é o tempo de estar alinhado com a vontade de Deus. E às vezes isso vai te fazer permanecer por um tempo na tempestade, às vezes isso não vai fazer com que a tempestade a curto prazo seja acalmada, mas não tenha dúvida, se você quer se preparar para esse novo momento, se você quer estar pronto ou pronta para esse novo momento, você precisa se alinhar com a vontade do Senhor, você precisa estar atento para obedecer às ordens de Deus, você seguir a palavra de Deus, o que Ele diz, o que Ele ensina, o que Ele fala, você precisa começar de verdade a acreditar nas promessas dEle. Sabe por quê? Porque essa história nos ensina, na verdade, a Bíblia toda nos ensina, de que se você for submisso, se eu for submisso a Deus, a sua palavra, obedecendo-lhe em tudo e ouvindo a sua voz, não tenha a menor dúvida, assim como aconteceu nessa e em tantas outras passagens, o Senhor certamente, Ele vai ver a situação, a sua situação, e Ele vai vir em seu socorro. Eu não tenho a menor dúvida. Por que é que Jesus foi em socorro àqueles homens? Por que é que Jesus atendeu no momento certo, na hora certa, apesar da dificuldade, apesar da tempestade? Eles não naufragaram, eles não ficaram pelo meio do caminho, eles chegaram ao outro lado, eles passaram por aquela tempestade e chegaram lá homens diferentes. Eu não tenho a menor dúvida de que isso se deve ao fato de que eles estavam ali por obediência. E eles passaram aquele momento em obediência ao Senhor. Então, em primeiro lugar, se você quer se preparar para esse novo tempo, você quer lidar bem durante a travessia, esse tempo de travessia, a tempestade está forte, cada um enfrenta de uma maneira, para uns a coisa pega mais na área das finanças, para outro a coisa pega mais a questão do relacionamento, do confinamento, todo mundo dentro de casa, aquela tensão, eu não estava acostumado com isso, para outros é a questão da saúde, para outros é a preocupação com pessoas idosas, pessoas da família, pais, avós, nós vivemos isso, né? Aproveitar aí para dar um beijo aí para o meu sogro, minha sogra, minha mãe, estão lá quietinhos, estão lá obedecendo, ficando em casa, lá no sítio, lá em casa, isso gera, cada um enfrenta aí a sua tempestade. Para alguns é questão da provisão, para os empreendedores é saber como é que vão ser os negócios vão acontecer nessa crise econômica. Para quem é assalariado, é a preocupação em manter o emprego. Para aqueles que até perderam o emprego, a dificuldade de como é que vai ser agora. O que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus mostra para nós é que nesse novo tempo, nessa nova realidade, que muito é até desconhecido para nós, o primeiro segredo, o primeiro princípio é estar alinhado com a vontade de Deus, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. A Bíblia diz isso, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que o profeta Samuel diz: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Em momentos de tempestade como esse, em momentos de insegurança, tem muita gente que está querendo barganhar com Deus, né? E tem aí o pseudo-evangelho da barganha, da negociação, toma lá, dá cá. Deixa eu dizer para você o que a Bíblia ensina. É que nesse novo tempo, nessa nova realidade, nesse novo momento, durante e depois da tempestade, o segredo é se estar alinhado
com a vontade de Deus, é estar alinhada com a palavra de Deus, é de verdade obedecer, é crer nas promessas, é depender, é honrar o que você prometeu a Deus, é cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Nós dizemos que a Bíblia é o guia de fé e de prática do cristão. Está na hora de começar a colocar em prática, está na hora de começar a obedecer, a pagar o preço, literalmente. Está na hora não de esperar ver para crer, está na hora de começar a crer e obedecer para ver a manifestação da graça de Deus. Então, se você quer lidar com essa travessia e se preparar para esse novo tempo, durante a tempestade, e assim que ela passar, nesse novo mundo, e nessa nova realidade que nós já estamos vivendo, porque o mundo mudou, tem gente que estava empregada, está desempregada, tem gente que tinha muito dinheiro, perdeu tudo na quebra das bolsas, investimento. Tem gente que tinha uma família sólida, estável, a família está desestabilizada. Tem gente que tinha uma vida tranquila e segura, e vive insegura e com medo. O mundo já mudou. Esteja alinhado com a vontade de Deus, obedeça a Deus, viva uma vida de obediência a Deus. Segundo lugar, esse texto ensina para nós que para viver esse novo tempo, é preciso procurar por oportunidades de fazer mais do que o normal. Como assim, pastor? Procurar oportunidades de fazer mais do que você tem feito, ir além. Nessa mesma narrativa, ou melhor, essa mesma história narrada por Marcos no seu evangelho, e é por isso que é interessante a campanha que nós estamos fazendo de ler os 4 evangelhos em 40 dias, porque você compara, alguns desses relatos e algumas dessas histórias são contadas por mais de um evangelista, e elas têm detalhes que outros não narram, e quando a gente lê essas histórias juntas, a gente percebe alguns detalhes que são muito importantes. E se você for comigo lá em Marcos, no capítulo 6, que é quando essa história ela é narrada pelo evangelista Marcos, você percebe que no contexto dela, ou melhor, antes dela, Jesus havia enviado os discípulos, no capítulo 6, versículo 6, Jesus tinha mandado os discípulos de 2 em 2 para uma missão, para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho. Essa é a sequência cronológica. Depois disso, então, acontece aí a decapitação de João Batista, há uma perda, há um sofrimento, os apóstolos ficam impactados. Na sequência, Jesus então percebe assim que os discípulos estão cansados, que há uma pressão muito grande. Versículo 31 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Então Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus tinha percebido que os discípulos estavam cansados, e ele pretendia levá-los para um lugar deserto, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem descansar. Mas o texto de Marcos, e Marcos é bem rico em detalhes nessa passagem, no verso 33, capítulo 6 de Marcos, ele vai dizer que muitos dos que os viram retirar-se para ficar no deserto, no descanso, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ou seja, o plano inicial de Jesus de dar descanso aos discípulos, ele teve que mudar. Os discípulos estavam cansados, mas não tiveram tempo de descansar, apesar de Jesus ter tentado dar a eles descanso. Por quê? Porque o povo não permitiu, as circunstâncias não permitiram. Essa era a vontade, era o desejo de Jesus naquele momento. Sabe, o que eu quero chamar a sua atenção é que no primeiro momento Jesus diz: olha, nós vamos descansar, eu vou levar vocês para um lugar de descanso, mas de imediato, não deu nem tempo, a demanda aumentou. Logo depois, qual é a ordem que Jesus dá em seguida, que nós acabamos de ler? Jesus diz: não, vamos mudar, vamos fazer o seguinte, entrem no barco, comecem a remar, e vão para o outro lado do mar da Galileia. O texto é claro em dizer que eles estavam cansados, mas além de não poderem descansar, eles receberam uma ordem da parte de Jesus de remar, gastando mais energia para cumprir a vontade do Senhor. Sabe, um ponto interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é que a gente não vê nenhum dos discípulos resmungando. Pelo menos, nenhum dos evangelistas que narra essa passagem diz: então, Tomé disse: puxa vida, não acredito, não é possível que não vai dar para descansar. O texto não diz que Judas Iscariotes, nem ele, vai dizer: puxa vida, né? Que traíra esse tal de Jesus, ia dar descanso só porque o pessoal pediu, agora miou o nosso descanso. Não, o texto diz
Ou melhor, ele não diz que eles questionaram, que eles reclamaram, mas que eles obedeceram. E eles fizeram além do que eles tinham feito. Eles fizeram mais do que o normalmente se esperava deles. Eles estavam cansados. Sabe, esse é o segundo ensino que esse texto traz para nós. Para enfrentar a travessia, estar preparado para esse novo tempo e para esse novo momento. Nessa nova realidade, querido, em nome de Jesus, procure oportunidades para fazer mais do que o normal, mesmo que você já esteja cansado pelas lutas e situações do seu cotidiano. Sabe, nós temos procurado fazer isso como igreja. Algumas das nossas reuniões em grupo, que nós tínhamos até, num primeiro momento, planejamos em adiar, em cancelar. Quando a tempestade do Covid-19 chegou, o que nós vamos fazer? A primeira reação foi, não, vamos dar um tempo até que as coisas melhorem. Será que a gente vai ter que parar tudo, vai ter que cancelar tudo? Não, né? Simplesmente nós fizemos além, fizemos mais. Nós transformamos essas reuniões em pequenos grupos em reuniões online. É mais complicado às vezes, né? Por quê? Porque as pessoas, eu particularmente posso dizer isso, não estava habituado, ou pelo menos não domino essa coisa da tecnologia. Eu tive que ir para tutorial de YouTube, o pastor Flávio foi investir em novas ferramentas e aprender a fazer curso, os nossos voluntários se desdobrando para aprender com recursos novos que nós ainda não estamos totalmente familiarizados. Os membros da equipe, né, estamos tendo reuniões da diretoria online em 25 anos de ministério pastoral. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca imaginei que fosse fazer isso. Mas é separar, é se organizar, cada um de onde está. Outro dia uma irmã que faz parte do nosso conselho gestor, nós estávamos lá convocando a reunião e tentando fazer a reunião e não conseguia conectar, e a imagem dela não apareceu. Eu dizia, ô irmã, você está aí ou não está? Eu estou vendo o seu nome. Não, pastor, é que eu estou no mercado aqui, mas fala aí que eu estou junto. Eu estou no mercado pegando algumas coisas, mas estou com o celular, eu vou acompanhando. Por isso que eu não liguei a câmera, porque eu estou dentro do mercado, é isso. É fazer algo mais, é se esforçar além para fazer parte. Os nossos GDs com supervisores, com coordenadores, têm acontecido. Sabe, queridos, na última sexta-feira, nós tivemos uma vigília, e nós temos vigília de oração toda primeira sexta-feira do mês. E nós temos uma frequência pequena, verdade, uma frequência pequena aqui presencial. Mas sabe, nessa nova realidade, Deus vai nos dando estratégias, vai dando oportunidades, e que bom. De certa forma eu fiquei feliz. Porque talvez nós nunca tenhamos tido uma vigília com mais de 20, 30 pessoas. Com vergonha eu digo isso, aqui presenciais. Na última vigília, até hoje à tarde, nós tivemos um grupo lá, tivemos picos de 100 acessos simultâneos lá online, participando, famílias. Mas hoje à tarde eu dei uma olhada, mais de 4.400 pessoas, ou 4.400 links foram acessados, ou nosso site, a vigília, depois inclusive que ela terminou, mais de 4.400 acessos. Sabe, é uma nova realidade, é um novo momento. Nós começamos a fazer coisas que não fazíamos. Quarta-feira, o tempo de graça, um tempo a mais para estudar a palavra de Deus, para aprender mais, para se aperfeiçoar. Coisas às vezes que são simples, que nós não fazíamos. Eu estou compartilhando realidades aqui do meu contexto, do nosso contexto de comunidade. Por exemplo, nós começamos a fazer um trabalho de telefonar para os idosos. Eu sou pastor aqui dessa comunidade há 15 anos. E é uma agenda, uma correria tão grande, a gente não consegue organizar tempo para dar a atenção que a gente gostaria. Sabe, eu comecei a fazer algo mais. Nós fizemos uma lista com todos os idosos, os supervisores, os pequenos grupos estão ligando para os nossos idosos, e se você é o nosso idoso querido e querida, bota aí no timeline. Eu não recebi nenhum telefonema ainda, que nós vamos puxar a orelha do supervisor aí, porque ele não entrou em contato com você, ou ninguém de UPG entrou em contato com você. Mas eu fiz um propósito, aí tomei uma decisão, estou ligando quase diariamente, não é todo dia, mas estou ligando para 2, 3, queridos, e como foi gostoso. Eu nunca fiz isso, nunca fiz isso intencionalmente. Separar 1 hora por dia, 40 minutos, para ligar para 1 ou 2 pessoas. Como foi gostoso conversar com algum desses irmãos. Se você não receber meu telefonema, aguenta aí que eu vou chegar aí. Se o seu telefone estiver atualizado e você estiver aí na sua casa, o seu celular estiver aí atualizado no nosso cadastro, eu vou ligar para você. É ir além, fazer um pouco mais. Alguns desses idosos têm muito tempo, alguns estão até aqui com a gente, mas alguns eu falo com eles raramente. Como foi gostoso poder conversar com a irmã Zita, como foi gostoso poder conversar com a irmã Ana Moreira, saber da sua mamãe que estava hospitalizada, né, e já foi para casa. Como foi gostoso poder conversar com o Benedito Ditinho e ouvir ele falar bem gostosinho, ouvir a gargalhada dele, conversar com a Aide, com o Toninho. Como foi gostoso conversar com essas e outras pessoas.
A mamãe da Leda, fugiu o nome dela agora, meu Deus, Odete, como foi gostoso conversar com a irmã Odete. Sabe, vá além, faça mais. Não perca tempo pensando, né? Não, vamos esperar para ver, vamos esperar o que vai acontecer. Não, faça alguma coisa agora mesmo, faça algo novo, faça algo diferente. Deixa eu dizer para você, tem gente achando assim, não, isso é algo temporário. 2, 3 semaninhas passa. Não se iluda, não se iluda. É hora de começar a fazer agora, além do que você já tem feito. Essa nova normalidade vai afetar a maneira como nós vivemos igreja. Já afetou. Olha o que nós estamos aqui virtualmente. Quando você imaginou que o caminho que você teria que fazer para celebrar o Senhor seria do quarto para a sala, do banheiro para a sala da sua casa. É algo novo. Essa nova normalidade, ela vai afetar a maneira como nós fazemos igreja, mas mais do que isso, ela vai afetar a forma como você vive em família para sempre. Ela vai afetar a forma como você, dependendo da sua área, recebe o seu sustento ou ganha o seu sustento. Sabe, no nosso caso, eu não tenho a menor dúvida, nós jamais voltaremos a ser uma igreja que funciona somente nas 4 paredes do templo. Na verdade, nós já não somos. Mas eu não tenho a menor dúvida, você que não acreditava em pequeno grupo, você que achava que isso não tem nada a ver, talvez você esteja correndo e esteja fazendo parte de um pequeno grupo agora. E se você não faz, deixa eu dizer para você, peça aí, coloque aí no chat, faça diferente. Se reúna com outras pessoas, seja a igreja além do domingo. E assim, na vida de uma forma geral, deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, vá além. Aproveite esse tempo durante a travessia, dentro dessa nova realidade, aprenda algo novo, se capacite. O YouTube está repleto de cursos que você pode se especializar, que você pode aprender uma nova profissão, um novo conhecimento, uma nova oportunidade. Coisas que vão te ajudar, por exemplo, na sua formação, no seu cuidado emocional, a cuidar de você, a cuidar da sua alma. Vários cursos, essa semana eu me matriculei em um, né, cursos, alguns deles caríssimos, de quase R$2.000, que estão sendo disponibilizados gratuitamente. Faça além do que você tem feito. Você não gosta de estudar, comece a gostar agora. Você não tem disciplina para fazer um curso à distância EAD, se force, vá além. Peça ajuda, ajude alguém, talvez você é alguém que nunca se importou muito com o que está acontecendo à sua volta, faça além. Sabe, na questão espiritual, deixa eu dizer para você, e esse texto ensina para nós, vá além na sua fé, faça como Pedro. Esse é o tempo e a oportunidade de ousar andar sobre as águas. Ouse nesse novo tempo, nessa nova realidade. É a oportunidade que você tem de ir além. Faça diferente. Faça diferente do que os outros têm feito. Ao invés de ficar no barco, amedrontado, angustiado, triste, preocupado, com medo da tempestade, ao invés de fazer isso, faça algo novo. Ouse sair do barco. Ouse andar sobre as águas. Faça mais do que já tem feito até aqui. Creia mais do que você já tem crido. Ore mais do que você tem orado. Leia a Bíblia mais do que você tem lido. Experimente Deus como você nunca experimentou. Vá além. Ouse fazer além do que você já tem feito. Procure oportunidades para fazer além do normal. Terceiro lugar, não desista. Lute, lute, lute. Deixa eu recapitular com você. Em primeiro lugar, então, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, obedecer. Em segundo lugar, procure oportunidades para fazer mais do que o normal. Em terceiro lugar, não desiste. Lute. Quando eu olho para esse texto, a gente percebe que os discípulos de Jesus, nessa passagem, eles nos dão um grande exemplo de perseverança e luta. Preste atenção no que eu vou lhe explicar agora, e é muito importante porque o texto não diz isso claramente. Não é? Você precisa entender aí o contexto. No texto de Mateus, que é o texto básico que nós estamos lendo, a gente percebe o seguinte, no versículo 23, o texto diz que Jesus despediu a multidão, ele sobe sozinho ao monte para orar, e quando está anoitecendo, ele fica sozinho e manda os discípulos remarem, atravessarem para o outro lado. Ou seja, no início da noite, verso 23 de Mateus 14, qual é a cena?
Jesus já está no monte orando, e o barco, verso 24, o barco já está a uma considerável distância da terra, sendo atacado, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O texto diz isso. Sabe, para a gente compreender a lição dessa perseverança que os discípulos ensinam para nós, você precisa entender algumas coisas sobre o Mar da Galileia e sobre a contagem do tempo na época desse texto aqui. A primeira coisa que a gente chama de Mar da Galileia, na verdade, isso é um lago. É um lago da Galileia. Era um lago de aproximadamente 21 quilômetros de extensão, de comprimento, melhor dizendo, de extensão, e 13 quilômetros de largura. O Mar da Galileia tinha essa dimensão, e muitas vezes era muito comum o Mar da Galileia ser açoitado por ventos e por tempestades repentinas. Isso era um quadro comum. Mas o que é interessante, dentro desse contexto do Mar da Galileia, que não é pequeno, tem 20 quilômetros aí de extensão e 13 de largura, é o tempo que essas coisas acontecem. No anoitecer, os discípulos, e o texto que nós lemos, Mateus 14, 23, já estavam no meio do mar, sofrendo ventos contrários. Anoitecer para os judeus, isso indica o fim do dia e o princípio da noite, seria mais ou menos 18 horas, o horário que nós começamos aqui a nossa celebração. Como é que os judeus dividiam a sua noite? Os judeus dividiam a noite e o dia em 2 blocos de 12 horas, de forma que do nascer até o pôr do sol era um período, ou seja, 12 frações de tempo. E na parte da noite, desde que o sol se punha, durante toda a noite até o sol nascer de novo, eles dividiam em outras 12 frações de tempo. Ou seja, no caso da noite, os judeus contavam como vigílias de 4 horas cada. Então existiam 3 vigílias de 4 horas, 3 vezes 4, 12. Como é que os romanos faziam? Porque isso está sendo vivido dentro do contexto do Império Romano, da cultura romana. Os romanos faziam o contrário. Eles contavam 4 vigílias, 4 períodos de 3 horas durante a noite. Entre 18 horas, no nosso horário, até as 6 da manhã, eles dividiam isso em 4 períodos de 3 horas. A realidade que os autores dos evangelhos vão usar aqui nesse relato, eles fizeram uso dessa vigília romana para indicar o tempo que os discípulos ficaram no mar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque dependendo da sua tradução, você vai perceber, deixa eu voltar aqui para Mateus, você vai perceber que a expressão que ele vai usar no versículo 25 é que quando Jesus chega até o barco para trazer o socorro e para o vento cessar, já era a 4ª vigília da noite. Dependendo da sua tradução, o texto vai dizer alta madrugada, é como está aqui no meu texto da NVI, mas algumas edições e algumas traduções vão trazer a 4ª vigília da noite, ou seja, quando eu olho para o tempo em que os discípulos começam a enfrentar a tempestade, mais ou menos 18 horas, o anoitecer, até a 4ª vigília da noite, a gente pode entender, é uma questão matemática, que a gente percebe que os discípulos lutaram contra aquela tempestade desde as 18 horas até por volta das 3 e 6 horas da manhã. Se nós pegarmos só o início desse período, que é às 3 horas da manhã, a última vigília, a 4ª vigília da noite, os discípulos estavam remando no meio de uma tempestade há cerca de 9 horas. 9 horas sem parar, tentando cumprir aquilo que Jesus lhes tinha mandado e chegar do outro lado. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no esforço que esses camaradas tinham que fazer, remando, remando. Mas sabe o que é interessante? Presta atenção comigo. A extensão do lago, ou do Mar da Galileia, é de 13 quilômetros. Ou melhor, a largura dele é de 13 quilômetros. E eles não estavam ainda na parte mais larga. O texto diz claramente isso. Ou seja, eles estavam remando e remando há 9 horas e praticamente sem sair do lugar. Estavam no máximo ali no meio do mar. Você imagina como é que estava a força daqueles homens? Eles deviam estar esgotados. Eles já deviam ter sido tentados a desistir, a dizer, não tem jeito, nós vamos morrer. Não adianta mais remar, não adianta nada que a gente faça dar certo. E o que é interessante é que eles eram homens acostumados com o mar, lembra? Eles eram pescadores, eles tinham experiência nessa área, eles tinham toda uma técnica para enfrentar os ventos e as ondas impetuosas, mas apesar de toda a técnica, de todo o conhecimento, de tudo que eles já tinham passado, eles não estavam conseguindo vencer a situação. Você se sente assim hoje? Você se sente assim hoje? Como é que a gente se sente?
Talvez é assim que você se sinta, remando, 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 e parece que não sai do lugar, parece que as coisas não acontecem. Sabe, talvez, assim como os discípulos, suas forças podem estar acabando, mas deixa eu dizer para você, faça como os discípulos de Jesus, não pare de lutar, não pare de remar. Em tempos, em momentos de uma tempestade como a nossa geração nunca enfrentou, é hora de lutar como nunca, de remar como nunca, de perseverar, de lutar. Não desanime. Sabe, assim como os discípulos, as suas forças podem estar acabando, mas em nome de Jesus, não pare de lutar. Siga o exemplo desses homens, lute, persevere, aguente firme, se esforce ao máximo, porque assim como aconteceu aqui, o Senhor vai vir em teu auxílio, o Senhor vai vir no meu auxílio, Jesus já está a caminho. Nesse novo tempo, nessa nova realidade que nós estamos vivendo, Jesus vai te ajudar nessa situação. Então creia, persevere, lute, não pare de lutar. Lute pela sua família, lute no trabalho, lute na sua relação de fé, lute nos seus relacionamentos. Sabe por quê? Talvez você se sinta assim, mas onde é que Jesus está? Onde é que Deus está? Eu perdi meu emprego, a relação aqui familiar está tensa, eu não sei como é que vai ser o meu negócio, eu perdi o controle, eu estou com alguém adoentado na minha família, eu estou preocupado com os meus pais, eu estou preocupado com o futuro, a tempestade, esse negócio já tem 2, 3 semanas, até quando isso vai acontecer? Olha o que o texto diz, olha o relato de Marcos, vamos lá para Marcos, capítulo 6, é o mesmo relato, versículo 48, e esse é um detalhe que Mateus não coloca, mas que Mateus não registra, mas é muito importante. Versículo 48 de Marcos 6, olha o que o Marcos diz, verso 48, falando de Jesus, no meio dessa circunstância, há no mínimo 9 horas remando, e os caras lutando, e Jesus não está ali nada de Jesus, para eles, né, eu imagino que até tem dizer, onde é que Jesus está, cadê Jesus nessa hora? Ele foi orar, cadê Jesus? Se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui. O texto diz no verso 48 de Marcos 6, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles e a alta madrugada. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Agora sim, alta madrugada, ou seja, depois de, no mínimo, 9 horas, porque eles não desistiram, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Sabe, Jesus olhou para o esforço deles. É o que diz a Bíblia. É o que Marcos registra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Jesus olhou para aqueles homens, viu o esforço deles e percebeu que eles já estavam cansados de lutar. Sabe, eu creio em nome de Jesus, que Jesus, ele também está vendo o seu esforço. E assim como ele veio em socorro daqueles discípulos naquele tempo, Jesus também vai vir em seu socorro, vai vir no meu socorro, ele vai vir ao nosso socorro. Jesus está vendo a sua luta, Jesus está vendo a sua angústia, Jesus está vendo o seu desespero, Jesus está vendo o seu esforço, mas em nome de Jesus, persevere, lute, não importa quanto tempo isso ainda vai durar. Podem ser 2 semanas, podem ser mais 2 meses, mas para de olhar para o tempo, para de se preocupar, para de dizer eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu vou quebrar. Não, não, não. Faça aquilo que você pode fazer, faça além do que você pode fazer e não tenha dúvida. No tempo certo, no momento certo, Jesus está olhando e Ele vai vir na sua direção. Agora deixa eu dizer uma quarta e última coisa, para abençoar a sua vida a partir desse texto. Se você quer estar preparado para esse novo tempo, se você quer estar preparado para enfrentar essas tempestades e um novo momento que já chegou, em quarto e último lugar, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus. E aí nós chegamos então a esse relato, que é o mais conhecido dessa passagem. Vamos voltar para Mateus, que é o texto base, versículos de 28 a 31, nós já lemos sobre ele. Nós vemos algo muito interessante sobre fé e dúvida. Preste atenção no que ocorre com Pedro. Se não é o que ocorre muitas vezes com a gente, num momento de tempestade como esse. O que é que o Pedro fala? Na verdade, o que é que o Pedro pede? O Pedro pede ao Senhor uma palavra de poder para andar sobre as águas. É isso que ele pede. Ele diz no versículo
28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Sabe o que é interessante? Não é Jesus que diz, vem Pedro andar sobre as águas, não é Jesus. É Pedro quem pede uma palavra de poder. É Pedro quem diz, Senhor, eu quero ir além, eu quero fazer algo mais, eu quero experimentar mais o Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural. O que é interessante, eu creio que o Senhor tem feito e vai fazer isso nesse tempo. Para aqueles que querem fazer algo mais, que querem ir para outro nível. O texto diz no versículo 29 de Mateus 14, que Jesus profere essa palavra. Ele diz no versículo 29, venha, eu estou dando autoridade a você, eu estou dando poder a você, eu estou dando capacidade a você, eu estou dando resiliência para você. Você não está vendo, você nunca fez isso, você nunca viveu dessa maneira, é algo completamente diferente, é algo que você nunca fez, mas eu estou dizendo para você vir. E qual é a consequência? Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a viver algo que ele nunca tinha vivido antes, a experimentar algo que ele nunca tinha experimentado antes, a viver o novo de Deus, a viver algo novo, algo sobrenatural mesmo. E enquanto ele conserva a sua fé no que Jesus tinha dito, ele se manteve em pé sobre a situação. Pela fé, ele caminhou no meio das ondas. Sabe o que é interessante? Olha o que acontece, a tempestade não passou. As ondas não diminuíram, o vento não parou de soprar. O que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi a forma de Pedro encarar as circunstâncias, mais do que isso. O que mudou foi a forma como Pedro caminhou sobre as circunstâncias. Sabe, enquanto Pedro colocou e manteve a sua fé no que Jesus tinha dito, ele se manteve em pé sobre a situação. Pela fé ele caminhou no meio ou em meio das ondas e do vento forte. O que os outros discípulos juntos não conseguiram fazer. Prestou atenção nisso? Os outros 11 ficaram no barco. Os outros 11 continuaram vivendo do mesmo jeito. Era uma situação diferente, era uma situação nova, que demandava uma realidade nova, recursos novos, uma estratégia nova. E Pedro, percebendo isso, dizendo, Senhor, eu quero andar sobre as águas, eu quero algo diferente, eu preciso, Senhor, me dá autoridade para isso, me dá autoridade para agir de uma maneira diferente, usar uma estratégia diferente. Eu não sei se o Senhor vai acabar com a tempestade agora ou não, mas o que eu quero é viver esse novo do Senhor, eu quero caminhar, e Jesus disse, venha. E eu quero dizer para você, se você pedir ao Senhor, se você clamar ao Senhor, se você obedecer ao Senhor, se você procurar fazer além do que você tem feito, Deus vai liberar essa palavra para você, Jesus vai liberar essa palavra para você, venha, caminhe, ouse, faça diferente. Sabe, a fé fez com que Pedro andasse sobre as águas, e se ele tivesse, eu não tenho a menor dúvida, presta atenção, se Pedro tivesse conservado aquela fé, ele teria chegado até Jesus tranquilamente. O texto diz isso, diz, porque o texto diz que enquanto ele manteve o seu foco em Jesus, enquanto ele manteve o seu olhar em Jesus, enquanto ele manteve a sua obediência a Jesus, ele caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a situação. Mas o texto diz, a partir do verso de número 30, quando ele começou a reparar no vento, quando ele começou a olhar para as circunstâncias e tirou os olhos de Jesus, perdeu o foco de Jesus, quando ele começou a olhar à sua volta e viu a fúria do vento e do mar, ele teve medo, ele duvidou. Sabe por quê? Porque a fé deu lugar à incerteza, e isso fez começar a afundar. Sabe, nesse novo tempo, nessa nova realidade, é uma escolha que você precisa fazer. É uma escolha intencional, a cada dia, manter o teu foco em Jesus. Porque todas as vezes que você tirar o foco de Jesus e começar a olhar para as circunstâncias, você começar a valorizar mais as circunstâncias do que o poder de Jesus, a graça de Jesus, as promessas de Jesus, você vai afundar. Você vai afundar. Sabe, porque a dúvida e a fé, elas têm um papel, ou têm papéis antagônicos, diferentes na nossa vida. A dúvida, ela te faz afundar. A fé te faz caminhar. A dúvida te faz cair. A fé te faz levantar. A dúvida move a situação sobre você. Quando Pedro duvidou, o mar começou a engoli-lo. A fé move você sobre a situação. A fé fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. E a única forma de manter a sua fé
é mantendo o seu foco em Jesus. Para uma nova realidade, é preciso uma nova fé. Para uma nova realidade, para um novo momento, para essa realidade que nós já estamos vivendo, na fé, no relacionamento com Deus, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde, com a expectativa do futuro, é preciso renovar sua fé cada dia. É preciso manter o foco em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quando você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para Jesus. Não vai para a internet saber das notícias, não vai para o WhatsApp saber qual é o último vídeo, não vai ligar a TV para saber, não. Olha para Jesus. Ao começar o seu dia, a primeira pessoa com quem você deve falar é Jesus. Agradeça a Ele porque você está vivo. Coloque diante dele o seu dia, os seus medos, as suas incertezas. Peça a Ele e diga, Senhor, eu quero caminhar sobre as águas. É um tempo novo, e eu quero uma resposta nova, uma solução nova. Talvez eu nunca tenha feito isso antes, mas se o Senhor me liberar uma palavra, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me der a direção, eu vou fazer. Olhe para o Senhor, mantenha o seu foco no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, para lidar com essa travessia e se preparar para esse novo tempo que já é uma realidade, primeiro, esteja alinhado com a vontade de Deus. Segundo, procure oportunidades de fazer além do normal, além daquilo que você tem feito, faça além. Terceiro, não desista, não importa quanto tempo essa pandemia vai durar, não desista, lute, persevere. Em quarto e último lugar, mantenha o foco em Jesus, não tire os olhos de Jesus. Sabe, querido, eu quero caminhar para o final dessa palavra, lembrando a você, alguém que marcou a história da humanidade, de uma forma mais especial, a história dos Estados Unidos da América, a história da luta pelos direitos humanos e principalmente do direito dos negros, uma das maiores crises, uma marca que os Estados Unidos da América viveu e que teve ecos e reflexos por todo o mundo. Martin Luther King Jr., um pastor batista, ativista pelos direitos humanos, um homem extraordinário, um homem que enfrentou uma tempestade terrível, uma realidade onde ele encarou os líderes políticos e econômicos, todos os poderes de uma das maiores nações do mundo, praticamente sozinho. Ele liderou esse movimento. E é interessante porque Martin Luther King ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, ou seja, ontem se completaram 42 anos do assassinato de Martin Luther King. Ele foi assassinado. Vale a pena, nesse tempo aí de isolamento, ler a biografia, você consegue achar aí na internet, pelo menos textos, procure saber sobre a história desse homem, ela inspira, ela desafia. Dia 4 de abril de 1968, ele foi assassinado. Ontem fez 42 anos. E o último discurso de Martin Luther King foi um discurso de alguém que estava preparado para o novo de Deus, que já estava vivendo um novo momento, já estava preparado para uma nova realidade, que ele já estava vivendo de mudança, de luta, sim, de dificuldade, sim. Olha o que ele disse no seu último discurso. Eu quero citar um trecho para você. Ele diz assim: nós temos dias difíceis pela frente, porém isso não importa. Eu estive no topo da montanha, mas isso não me importa. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma longa vida. A longevidade tem o seu lugar, porém, não é isso que me preocupa agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha, e eu tenho olhado, e tenho visto a terra prometida. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam esta noite que nós, como povo, nós chegaremos à terra prometida. Por isso eu estou feliz essa noite. Nada mais me preocupa. Não temo homem algum, porque os meus olhos têm visto a glória vinda do Senhor. Sabe, é de Martin Luther King, uma das frases que marcam a minha vida e a minha caminhada. Em outro momento ele disse o seguinte: suba
o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Deixa eu repetir para você. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Nada será como antes. E o que vai definir aqueles que vão chegar do outro lado, e que não somente vão chegar do outro lado, mas que vão viver essa realidade do outro lado, e vão se adaptar a essas mudanças, e vão viver de uma maneira diferente, sendo relevantes como igreja, como homens, como mulheres, como marido, como esposa, como pai, como filho, como profissional, como empregador, como empreendedor, como empregado, como servidor público, como gente que faz a diferença. São as decisões que você tomar agora, para se preparar para isso, para ter consciência disso. Sabe, essa semana eu recebi um vídeo que impactou muito a minha vida, me fez derramar em lágrimas. São as escolhas que você faz. Você sabe, tem acompanhado as notícias que a Itália foi um dos países mais arrasados, mais atingidos por essa pandemia. Chegou o momento, e ainda ela e a Espanha são os países que têm tido e sofrido o maior impacto dessa pandemia do Covid-19. No meio dessa nova realidade, de mortes a centenas, de pessoas que não podem enterrar os seus mortos, aquela cena chocante de caminhões do exército levando corpos para serem incinerados, no meio dessa tempestade, eles poderiam como nação desistir, questionar Deus, entregar os pontos, mas essa semana eu recebi o vídeo de uma canção intitulada Renasceremos. E ela fala do renascimento da humanidade depois dessa pandemia do Covid-19. Ela está disponível na internet, e você depois, aí nós vamos colocar na timeline no YouTube, porque cada vez que você ouve essa canção, o valor que é monetizado no YouTube é encaminhado para um hospital na cidade de Bérgamo, uma das mais atingidas. Mas eu queria compartilhar com você essa ferramenta que Deus colocou no meu coração, que abençoou tanto o meu coração. Em tempos de tempestade, nessa nova realidade, você tem a opção de ficar preso ao passado, chorando o presente, pensando em desistir, olhar para o futuro e viver esse presente de uma maneira diferente, dizendo: eu não sei quanto tempo vai levar. A tempestade está terrível, mas nós vamos começar de novo. Nós vamos viver uma nova realidade. Nós renasceremos. Nada será como antes. Deus faz novas todas as coisas. Nós, como IBG, e o nosso lema, o nosso slogan, é sermos um lugar de recomeços. Então, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, se nesse tempo, nessa nova realidade, o Senhor está te chamando para caminhar pelas águas, neste novo tempo, obedeça. Faça mais do que você já tem feito até aqui. Saia do barco que te trouxe até aqui. Não desista. Lute. Mantenha o foco em Jesus. E se prepare para esse novo tempo, para caminhar sobre as águas. Que Ele te abençoe.